O ano de 1929 foi especialmente difícil para os cafeicultores brasileiros. A produção de café daquele ano atingiu aproximadamente 21 milhões de sacas, mas apenas 14 milhões delas foram exportadas. A principal causa dessa queda tão brusca das exportações cafeeiras foi a crise mundial do capitalismo. Em 1929, vários países foram abalados por uma grave crise econômica. O principal motivo dessas dificuldades foi a superprodução da indústria norte-americana, que cresceu mais do que as necessidades de seu mercado interno e produziu mais do que o mercado internacional podia comprar. O grande marco dessa crise de superprodução foi a queda das ações das grandes empresas na Bolsa de Valores de Nova York. Como as ações perderam quase todo o seu valor, empresas e bancos foram à falência e milhões de trabalhadores norte-americanos ficaram desempregados. Sem poder vender, os comerciantes norte-americanos também deixaram de comprar. Isso afetou gravemente a economia dos países que dependiam de exportações para os Estados Unidos. Foi o caso do Brasil, que deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado norte-americano. O preço da saca de café despencou, caindo em mais de 50% entre 1929 e 1930. Foi um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. A crise do café afetou diversos setores da economia brasileira da época, pois nesse produto estava investida a maior parte do capital das elites econômicas. O enfraquecimento econômico dos cafeicultores contribuiu para desestruturar as bases políticas que sustentavam a Primeira República. Além dos problemas econômicos, surgiu ainda o desacordo entre as elites políticas de Minas Gerais e de São Paulo, na indicação do candidato presidencial à sucessão de Washington Luiz. Nas eleições de 1930, os políticos da situação em São Paulo apoiavam o candidato Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, que era então governador do estado. Os políticos mineiros apoiavam Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, governador de Minas Gerais, pelo Partido Republicano Mineiro. O rompimento do acordo político entre São Paulo e Minas Gerais, que ficou conhecido como Política do Café com Leite, desencadeou o desentendimento entre os partidos Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, e agitou a cena política do país. Os políticos da oposição aproveitaram o momento para conquistar espaço político e formar alianças. Foi nesse contexto histórico que nasceu a Aliança Liberal, reunindo lideranças políticas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba. A Aliança Liberal lançou o nome do governador gaúcho Getúlio Vargas para presidente da República e do governador paraibano João Pessoa para vice-presidente. Eles passaram a ter apoio de diferentes grupos sociais e políticos, tanto de renovadores que queriam acabar com o esquema político tradicional da Primeira República, quanto dos que pretendiam apenas conservar o poder em suas mãos. Era o caso do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, que passou a apoiar a aliança depois de ter rompido com o governo do estado de São Paulo. A Aliança Liberal apresentava um programa de reformas cujos pontos principais eram a instituição do voto secreto, para acabar com as fraudes eleitorais e a pressão dos coronéis, a criação de algumas leis trabalhistas, tais como a regulamentação do trabalho dos menores e das mulheres, o direito às férias, entre outros, e o incentivo à produção industrial. Esse programa tinha grande aceitação junto às classes médias urbanas e aos militares ligados ao tenentismo, pelas semelhanças entre as propostas de ambos os grupos. Naquela época, outros setores da sociedade brasileira também manifestavam suas aspirações. Foi o caso, por exemplo, dos operários, que lutavam pela melhoria de suas condições de vida e de trabalho, e dos comunistas, do Partido Comunista Brasileiro, que contribuíram para a formação do Bloco Operário Camponês. Entre as propostas do Bloco Operário Camponês constavam crítica e combate à plutocracia, impostos somente para os ricos, habitação operária, extensão e obrigatoriedade do ensino primário, voto secreto e obrigatório, inclusive para as mulheres, restabelecimento das relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, considerada pelo Bloco Operário a aliada natural e esperança suprema das classes laboriosas e oprimidas do mundo inteiro.
Nas eleições presidenciais de 1930, o Bloco Operário Camponês lançou a candidatura do operário marmorista Minervino de Oliveira, do Rio de Janeiro. Apesar de ter alcançado votação inexpressiva, Minervino foi o primeiro operário a se candidatar à presidência do Brasil. Júlio Prestes foi o vitorioso na eleição presidencial de 1930, derrotando o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas. Os líderes da Aliança Liberal recusavam-se a aceitar o resultado das eleições, afirmando que a vitória de Júlio Prestes não passava de fraude. O clima de revolta foi aumentando em várias regiões do país, atingindo diversos grupos sociais, operários, militares, profissionais liberais, entre outros. Atribuiu-se ao governador mineiro Antônio Carlos uma frase que simboliza a tensão existente na época: "Façamos a revolução, antes que o povo a faça". Essas palavras mostravam que as elites da Aliança Liberal, preocupadas com as insatisfações populares, tinham consciência de que era preciso agir para assumir o comando do processo político. A revolta ganhou intensidade quando João Pessoa, governador da Paraíba e candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal, foi assassinado por motivos pessoais e políticos, em 26 de julho de 1930. Esse episódio levou a oposição a unir-se contra o governo. Em 3 de outubro, a luta armada teve início no Rio Grande do Sul, espalhando-se por Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O objetivo das oposições era impedir a posse de Júlio Prestes como presidente da República. Reconhecendo o avanço da Guerra Civil, militares do Rio de Janeiro, liderados pelos generais Mena Barreto e Tasso Fragoso, depuseram o presidente Washington Luiz, poucas semanas antes do fim de seu mandato. O poder foi entregue a Getúlio Vargas, chefe político do movimento de 1930, que grande parte dos estudiosos também chama de Revolução de 1930. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu a crise do café brasileiro. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.